Fala pessoal, beleza? O vídeo hoje é sobre integrais de funções racionais pelo método de frações parciais, beleza? Você que quer fazer uma integral de uma determinada função, que é uma função do polinomial de um grau qualquer, sobre outra função polinomial, né? Em particular, o grau pode ser a maior a de cima, menor a de baixo, ou vice-versa. Como proceder para resolver uma integral desse tipo, quando a gente não consegue fazer a técnica usual, né? Substituição, partes, entre outros que são mais conhecidos. Bom, antes de começar o vídeo, né, é bom você deixar aí seu likezinho ou se inscrever no canal para estar sempre recebendo essas aulas, né? Eu vou pretender toda semana colocar uma aula nova sobre algum conteúdo envolvendo cálculo, né, integral, sequências, séries, essas coisas. Então se inscreva aí que seria muito bom para mim, certo? Bom, a ideia é o seguinte, como todos já devem ter ouvido falar, né, você tem o seguinte, ó, o método de frações parciais, a gente está interessado em resolver integral desse tipo aqui. Vou dar só um spoiler antes da gente ir para o material principal. Então, você quer, né, se preocupar em responder essa pergunta. Como responder uma integral se você tem uma função sobre uma função de baixo? Veja que essa função aqui pode ter um grau maior do que a de baixo, ou vice-versa. Por exemplo, imagine uma coisa assim. 3x ao quadrado mais 2x dividido por x mais 1. Veja, isso não é uma coisa imediata, né? Não é uma coisa do tipo u, d de u, nem nada do tipo. Aqui, ó, não é uma coisa trivial. Bom, se não é uma coisa tão trivial, a gente precisa entender como é que funciona essa técnica, né? No caso especificadamente de frações parciais, né, essa técnica é usada para o seguinte: quando você tem uma função com um grau menor em cima, né? Vou botar um exemplo aqui, imagina que aqui tem um grau 3, e aqui uma coisa sempre tem um grau maior do que a de cima, então aqui teria que ser uma coisa de grau 4. Beleza? 2x ao quadrado mais 1, etc. Então veja que coisas desse tipo não está na nossa natureza de resolver por substituição simples. Claramente, se você chamar uma coisa aqui de u, por exemplo, essa aqui de u, a d de u, sua função du não teria aqui em cima para você fazer tipo um ln de u, né? Du sobre u. Então é um procedimento mais delicado, né? Então, para facilitar a vida de vocês, deixa eu botar aqui a tela principal, eu acredito que fica melhor para todo mundo, certo? Vamos lá. Bom, então, como eu falei, o objetivo é falar um pouco sobre frações parciais. Antes disso, o que é que acontece se você tiver? Eu vou pegar até aqui uma integral, certo? Uma integral aqui, que é da forma f sobre g dx. Antes de pegar alguns exemplos, deixa eu explicar como funciona a técnica, certo? Primeiramente, você vai olhar para esse carinha aqui, ó, que é a função de baixo, que a gente denota por g de x, se ele pode ser decomposto por fatores de primeiro grau, ou seja, se ele é um polinômio, todo polinômio pode ser escrito como produto dos seus fatores, né? X menos a raiz. Um exemplo bem simples. Imagina se você tem aqui x ao quadrado menos 2x mais 1. Se g fosse uma coisa desse tipo, claramente você está vendo aqui que g pode ser escrito assim, né? X menos 1 vezes x menos 1, por exemplo, né? Você vê aqui, ó, x ao quadrado, né? Menos x menos 2x, menos 1 vezes menos 1 dá 1. Então você está vendo que você consegue escrever G, um produto de fatores de primeiro grau. Qual é o objetivo da fração parcial? Você vai fazer o seguinte. Então, se G for um polinômio, for decomposto aqui por uma quantidade qualquer de raiz de segundo grau, terceiro grau, quarto grau, qualquer quantidade finita. Se G pode ser escrito dessa forma aqui, pessoal, né? Então qual é o objetivo, né? Qual é o objetivo, né? Você vai fazer o seguinte construção, né? Você vai pegar a sua integral que você quer resolver e vai reescrever esse quociente de uma forma que sua integral seja mais simples, né? Então você vai fazer um procedimento parecido com esse. Você escreve, né, a função sobre, né? Você pega a decomposição da G, aqui x menos Rn, e toda vez, né, que esse termo aqui for de grau 1, você vai tentar escrever isso como uma soma de frações, por isso o nome frações parciais, de tal forma, né, que em cada pedacinho desse aqui, ó, você coloque uma raiz.
um termo, um fator do primeiro grau. Se você tirar o MDC desses denominadores aqui, automaticamente você volta para cá, sendo que para isso você tem que ter constantes bem ordenadas. Não é qualquer número que tem que estar aqui para quando você tirar o denominador, fazer divide por esse, multiplica, divide, multiplica. Ele realmente, isso aqui se torna igual a isso aqui. Então é uma conta meio delicada, certo? Mas o procedimento é esse. E a dúvida principal da galera é o tipo de constante que vai entrar aqui, porque é o seguinte, quando esse termo aqui é de primeiro grau, ou seja, se isso aqui for de grau 1, ou seja, um fator de grau 1, x menos 2, x menos 1, x, 2x, x mais 2, enfim. A constante que aparece aqui é exatamente uma constante de grau 0, vamos supor, um polinômio de grau 0 é uma constante real, né? Então aparece uma constante A. O que aconteceria se nesse fator aqui, por exemplo, tivesse o denominador um termo de grau 2? Suponha um exemplo. X ao quadrado menos 1. Né? Qual era a constante que teria que aparecer aqui? Ó, pelo método de fração parcial, é uma constante de grau, um grau a menos do denominador. Então, se aqui tem grau 2, aqui teria que ter grau 1. A constante, em particular, vai ser uma coisa dessa forma aqui. Ó. AX mais B, onde A é uma constante e B é uma constante. Ou, né? Mais um caso ainda mais geral, se embaixo fosse uma coisa de grau 3, algum polinômio de grau 3, eu vou botar aqui uma coisa aleatória. Então significa que a constante que você ia colocar aqui em cima, né, na sua decomposição da fração parcial, era uma coisa de grau 1 a menos do que 3, ou seja, grau 2. Um polinômio arbitrário de grau 2 é um polinômio do segundo grau, ou seja, você completa uma constante x ao quadrado mais uma constante x mais uma constante qualquer. Então veja que quando você for desenvolver isso aqui, né, seu objetivo é encontrar quem são essas constantes, nesse caso aqui, primeiro grau. Se for segundo grau, encontrar essas, de tal forma que você volte para a sua decomposição inicial e consiga resolver a integral. Entende? Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui para a gente entender como funciona isso. Eu vou pegar aqui na lista, já para facilitar, tem uma lista aí pessoal da turma de cálculo 2. Imagina aqui, pegar, sei lá, questão letra... Essa letra E aqui. Essa letra... Pegar até uma coisa mais... Por exemplo, essa letra G, ó, acredito que seja interessante, certo? Letra G, ó, dt, aí você tem t ao cubo mais t ao quadrado menos 2t. Vamos voltar lá. T ao cubo, t ao quadrado menos 2t, certo? T ao cubo mais 2t ao quadrado menos 2t, é isso? Mais t ao quadrado, né? 3 ao quadrado menos 2t. Então, como é que eu procederia nesse caso? Veja, primeiramente você vai trabalhar com sua fração, né? A fração, como o dt está só em cima, isso é a mesma coisa de 1 sobre essa função aqui, ó. T ao cubo mais t ao quadrado menos 2t. Então, sua função g é essa de baixo aí, t ao cubo mais t ao quadrado menos 2t. Você pode aí, para decompor esse g, né, você vai fazendo o seguinte, ó, t em evidência. Então, você agora tem t ao quadrado mais t menos 2. Então, você só fez botar o t em evidência. Aqui apareceu um polinômio de grau 2. Né? Se isso é um polinômio de grau 2, né, você tem que... Por exemplo, quem não tem costume de fazer essas decomposições rápidas, pode calcular o delta, usa a fórmula de Bhaskara e acha as raízes desse cara. Mas aqui, claramente, isso aqui vai ficar como, né? Aqui você tem 1, né? Vai ficar uma coisa assim, ó. T já está decomposto. Esse polinômiozinho aqui ele pode ser escrito assim, né? Se você percebeu. T menos 1, né? Vezes T mais 2, não é isso? Olha, T vezes T dá T ao quadrado, né? Aqui você tem 2T menos T dá T e menos 1 vezes 2 dá menos 2. Então você fez essa decomposição. Veja o que aconteceu aqui, cara. Esse seu termo aqui, ó, ele apareceu aqui, ó, um termo de primeiro grau, 2, 3. Aqui você poderia usar um método chamado método de Heaviside. Não vou entrar nesse detalhe, eu vou ensinar o método geral, que já funciona para grau 1, grau 2, grau 3, qualquer tipo de grau, é bem mais geral. Né? Porém, depois eu faço um vídeo falando só sobre o método de Heaviside, que serve para facilitar as contas envolvendo termos de grau 1, beleza?
Então veja sua conta, né? Então vou olhar para esse termozinho aqui, ó, e fazer o seguinte, aqui tem t menos 1 vezes t mais 2. Então como é que você pode escrever isso pelo método de frações? Você tem que achar três constantes para conseguir colocar isso aqui no denominador, t, aqui t menos 1 e aqui t menos mais 2, né? Como eu falei, se você tirar o MDC aqui desses três denominadores, você volta para cá. Porém, você vai ter que encontrar essas três constantes aqui que estão aqui, para poder fazer sentido essa decomposição. Então, qual é o objetivo, né? Fazer a conta normal aqui, ó. Tira o mínimo, né? Você vai ver que o denominador aqui, como são todos distintos, seria esse, vezes esse, daria isso. Isso é uma conta de soma de fração, pessoal. Aí o que é que você faz? Pega o cara, divide por esse, isso tudo dividido por t sobra t menos 1 vezes t mais 2. Multiplicado por a, você tem essa coisa aqui, ó. A vezes t menos 1, t mais 2. Mas, vai fazer esse procedimento agora dividindo por t menos 1. Divide isso por t menos 1, esse termo morre. Você vai ficar com b vezes t mais 2. E por último, né? Acho que vai dar aqui, para não cortar o vídeo. Você tem o quê? C, né? Dividir todo esse termo aqui debaixo do grandão dividido por t mais 2, cancela, fica t vezes c vezes t menos 1. Beleza? Então agora, se você reparar agora para a sua conta aqui, você tem o seguinte. Você tem uma igualdade, né? Onde aqui você tem denominadores iguais. Então, nesse momento, você pode cancelar esses denominadores, né? Você fica com a continha de cima, 1 igual a... E aqui você vai desenvolvendo. Você vai ter aqui quem? AT menos A, né? E agora você vai multiplicar esse termo por esse aqui, né? Distribui aqui e depois com A do mesmo jeito. Mesmo jeito aqui, ó. Quando você coloca aqui o t para dentro, vai ficar t ao quadrado mais 2, t, né? Vai multiplicar por b depois. E aqui você tem o quê? T ao quadrado menos t e vai multiplicar agora por c. Como é que fica essa conta aí? Vamos lá. Aqui você tem AT menos A, multiplicar t com t dá AT ao quadrado, não é isso? Olha, AT ao quadrado, né? Aqui, ó, 2AT. Quando você vem para o segundo termo, menos AT. E aqui, menos 2A. Nesse segundo membro, né? Já desenvolvi esses dois primeiros. Então aqui, ó, B vezes T ao quadrado. Aqui você tem 2BT. 2BT. O último termo ficou o seguinte, ó, C vezes T ao quadrado menos CT. Tá beleza? Aí agora o que é que você faz, né? Organiza isso aqui num polinômio de grau 2. Né? Onde tem grau 2, você reúne todo mundo, coloca o T em evidência. Então você tem A mais B mais C, T ao quadrado. Aqui, ó. Esse T. Na verdade aqui dá para juntar, né? Vamos logo ajeitar isso aqui, ó. E aqui você tem um termozinho bem interessante. 2AT menos AT dá AT, né? Então só tem AT aqui. E né, o resto você realmente bota em evidência. Esse com esse aqui, ó. Então você tem com A, você vai ter o seguinte. O A, né? Desse termo aqui. Você tem 2B ali. E tem o C do último termo lá com T. Isso aqui. E para finalizar, os termos que ficaram livres aí foram quem, né? Vai ficar 2A. Somente o 2A, né, pessoal? Menos 2A aí. Menos 2A. Beleza? Então vamos lá, né? Então veja, desse lado aqui você tem um polinômio de grau 2. Desse lado aqui você tem uma constante. Para fazer sentido essa igualdade, você tem que olhar isso aqui segundo. Isso aqui também teria que ser um polinômio de grau 2. Né? Para fazer sentido é porque o termo de t aqui é 0, t ao quadrado, e também o de t é 0. Então, na verdade, aqui quando você for comparar, o termo de grau 2 daqui tem que ser igual ao termo de grau 2 daqui. Para esse polinômio fazer sentido essa igualdade. Termo de grau daqui de t tem que ser igual ao de t daqui.
E o de grau livre, que seria menos 2A, tem que ser igual ao daqui. Isso aí ele sugere um sistema dessa forma aqui. Ó. Você vai ter o quê? A mais B mais T. A mais B mais C, né? Igual a 0, que é o termo de grau 2. A mais 2B menos C igual a 0 também. E por último você ficou com essa igualdade aqui. Ó, menos 2A igual a 1, né? Se menos 2A igual a 1, aqui você tem um valor de A. Porque aqui você tem que A é menos 1/2. Né? Jogando A igual a aqui, nessa linha aqui, nessa linha aqui, você tem um novo sistema dessa forma. B mais C igual a, vou botar o 1/2 lá para o outro lado, vai positivo. E aqui 2B menos C igual, também joga o meio para lá positivo. Né? Então a gente está substituindo o A e jogando para o outro meio. Substitui e joga para cá. Nesse novo sistema você precisa de B e C. Qual é o procedimento? Soma. C menos C vai cancelar. B mais 2B dá 3B. E o meio mais 1/2 dá 1. Logo, B é 1/3. Se B é 1/3, joga em qualquer linha dessas aqui. Eu vou jogar nessa aqui, por exemplo. Substituindo, né? B na primeira linha, a gente tem que 1/3 mais C é igual a 1/2. Logo, C é 1/2 menos 1/3. C é quanto, né? C vai dar 2 vezes 3, 6. Por 2 vai dar exatamente o quê? 3 menos 2 vezes 1, que é 2, não é isso? Então vai dar exatamente 1/6. 1/6, certo? Tá ok. Estou olhando aqui para ver se a câmera fica cortando, certo? Mas tá ok. Aqui dá para ver de boa, né? A gente encontrou nesse momento o A, o B e o C. Ó. Sendo que qual é o nosso objetivo? Resolver essa integral aqui. Ó. Sendo que essa integral aqui, pessoal, aí você lembra o quê? Ó? Você conseguiu escrever isso aqui que está dentro dessa integral dessa forma aqui. Ó. Então, na prática, o que está ocorrendo aqui é isso. Essa integral aqui você escreveu assim. Ó. Tudo que tem aqui dentro está escrito assim. Ó. A dividido por T. Onde o A... Aí vou deixar até a fórmula geral aqui, depois a gente substitui. T menos 1. E aqui você tem o C. T mais 2, certo? Aí você vem agora para a sua constantezinha, né? E lembrando que integral da soma é a soma das integrais. Então você já pode até ir quebrando nas integrais. Isso aqui vai dar uma integral aqui na primeira. O valor de A é quem? Você volta, né? O A é menos 1/2. Então aqui você vai trocar o A por menos 1/2. Veja que eu estou só praticamente jogando aqui, ó. E como eu quero essa integral, isso aqui vai ser essa integral, mais essa integral, mais essa integral. Entendeu? Estou fazendo isso na prática, jogando tudo lá. Beleza? Fica um pouco bagunçado porque estou tentando organizar num material só. Mas vai ficar tudo mais simples no final. Do mesmo jeito, vai integrar aqui. Você tem a integral aqui. Certo? Vou só montar aqui, aí a gente termina lá embaixo. E aqui aparece a última integral dt, né? Vamos só jogar aqui no lugar de b e c os valores, né? O b seria quanto, né? 1/3. E o c, 1/6. Certo? Então, o que é que acontece? Vamos dar copiar essa linha aqui para a gente começar aqui, ó. Então, a gente tinha essa igualdade aqui, e aqui você resolve a integral simples. Uma constante da integral sai da integral. Aqui você fica a rigor dt sobre t. Ó. Essa integral é imediata, ln de t, né? Mas vamos lá. Aquela você tira 1/3, ficaria dt sobre t menos 1, mas aqui do mesmo jeito sai 1/6 dt sobre t mais 2. As três integrais que apareceram aqui, ó, são integrais imediatas de substituição. Você vai chamar alguém de u, d de u, está lá esperando. Por exemplo, aqui u, d de u, né? Então, integral da ln de u. Essa aqui nem precisa, né? Aqui, ó. U, derivada de t menos 1 dá dt, né? Que está aqui, du sobre u. Então, aqui, ó, para não perder muito tempo, vamos lá. ln de t
Essa segunda aqui daria 1/3 de ln de t menos 1. E essa aqui daria 1/6 de ln de t mais 2. Como essas integrais são tudo indefinidas, eu tenho um czinho aqui da integral. Tranquilo, pessoal? Ver se eu vejo um minuto aqui do vídeo. Acho que não, né? Bom, vou fazer mais um exemplo, né? Porque você pode se perguntar o seguinte: professor, se tiver um grau maior embaixo, né? Aqui o senhor você pegou tudo de grau 1, né? E aí se tiver um grau maior, né? Um de grau 1, um de grau 2, como é que fica lá a continha da gente? Então, deixa eu ver aqui se tem algum exemplo aqui interessante para a gente fazer isso. Pronto, pegar um já pronto. Isso aqui, ó, letra M, já está até pronto porque tem um termo de grau 1, tá entendendo? E o termo de grau 2, x ao quadrado mais 1. Vamos lá, ó, x mais 1 vezes x ao quadrado mais 1. De 0 a 1 ali, mas qualquer coisa a gente tem. Então aqui você tem a letra M, integral de 0 a 1 de dx sobre x mais 1, x ao quadrado mais 1. Beleza? Show de bola. Então veja só a continha. Sua função nessa integral é 1 sobre isso aí. Tá beleza? Então qual é o procedimento? Quebrar isso aí em duas funções. Você vê que só tem dois termos, né? Um é esse aqui e o outro é esse aqui. Ó. Se você faz o MDC desses dois, dá o que está lá. Normal. Isso aí todo mundo sabe, é óbvio. Agora a constante que aparece aqui, ó, como esse aqui é de grau 1, a constante aqui é uma constante normal A, pode chamar B, C, D, alfa, beta, qualquer constante. Você vai encontrar esse cara. Como aqui é de grau 2, aí lembra do método, né? Aqui tem que ser uma constante de grau 1. Então é alguma constante vezes x mais alguma constante. Esse é o procedimento. Pronto, o resto totalmente análogo às contas agora. Ou seja, você vai fazer o quê? Você vai, né? Vou até fazer nessa linha aqui, ó, como se você estivesse tirando um MDC, né? Vai ficar isso vezes isso. Né? Dá para ver aí. Aí vai tirar o mínimo. Esse negócio todinho dividido por esse, né? Esse aqui vai cancelar, fica só x ao quadrado vezes a. Então fica a vezes x ao quadrado mais 1, mais, mesmo jeito. Esse negócio dividido por esse termo, sobra x mais 1 vezes a constante lá de cima. Então fica b x mais c, certo? Vezes, né, x mais 1. Acho que deu uma cortadinha, né? Deixa eu puxar todo mundo para cá. Beleza? Bom, aí qual é o objetivo? Desenvolvimento aqui, pessoal. Você tem agora que esse lado aqui é igual a esse aqui. Então, a primeira coisa que dá para fazer aqui direto é o seguinte. Você já pode cancelar esses denominadores, né? E você iguala os numeradores, ou seja, e aqui você faz uma conta simples, né? Distribui aqui, ó. Propriedade distributiva, você tem o seguinte. Ou seja, né, fazer de forma rápida, o vídeo não ficar tão grande, 1 é igual a ax ao quadrado mais a. Desse lado aqui, o bx vezes x dá bx ao quadrado vezes bx vezes 1 daria bx. E c vezes x, cx. C vezes 1 dá c. Mesmo jeito, polinômio de grau 2. Coloquei em evidência todo mundo para ver os termos para igualar ao polinômio. Aqui você tem, ó, multiplicando x2, tem a e b. Então coloque em evidência. X você tem esses dois, ó, b mais c. E termo livre ficou esses dois aqui, ó, a mais c. Então você veja que você tem que comparar, isso aqui é um polinômio para fazer sentido essa conta. Então é aquele negócio, invisível aqui desse lado, você tem o termo de x é zero e o termo de x ao quadrado também é zero. Então na hora de observar esse sistema, isso aqui é o seguinte. Termo de x igual ao termo de x ao quadrado com x ao quadrado. Né? Então a mais b tem que ser zero, b mais c tem que ser zero. E o termo livre que seria a mais c tem que ser esse terminho aqui que é 1. Nesse momento, cara, você tem o seguinte, né? Se eu vou até organizar aqui 3 por 3, só para você ver se dá para fazer direto.
Deixar as variáveis tudo embaixo uma da outra para ficar melhor de analisar. Deixar o A aqui e o B e C aqui. Primeira pergunta que você deve se fazer é o seguinte: será que dá por adição, né, para a gente não fazer escalonamento a uma altura dessa? Se você subir, se fosse menos B aqui, né, cancelava, cancelava e cancelava, cancelava. Pronto, o procedimento para a gente não passar por escalonamento dá para fazer rapidamente o quê? Multiplica essa linha por -1 e soma o sistema completo. Multiplicando essa linha por -1 vai ficar o quê? Menos, vou até fazer direto porque é o mesmo sistema, certo? Menos C e menos 0 é 0. Vou até botar aqui, eu multipliquei essa linha por -1, ela apareceu aqui, e agora a gente faz isso aqui. Você faz o processo de adição. Quando você soma B menos B, C menos C, você tem que 2A é quanto? 2A igual a 1 mais 0 que é 1. Então A é 1 meio. Se A é 1 meio, dessa segunda linha aqui, você joga aqui nessa primeira, e B vai ser menos 1 meio. Para finalizar, mesmo jeito da terceira, dessa linha agora, né? Vai ficar dessa linha aqui agora. Então veja só, tem um B aqui, o A aqui, dessa última linha, você tem 1 meio, que é o A, mais C igual a 1, né? Então C é 1 menos 1 meio, que seria 2 menos 1 sobre 2, que é exatamente 1 meio. 1 menos 1 meio, 1 meio. Então, nesse momento, você sabe que A é 1 meio, B menos 1 meio e C 1 meio. Qual é o procedimento? Volta para a sua integral aqui. E praticamente isso aqui vai ser igual a quem? Integral de 0 a 1. A rigor você tem o A é 1 meio. Tá entendendo? 1 meio dividido x mais 1. E a segunda parte lá é o quê? B menos 1 meio de x mais C, que é 1 meio. Não é isso? Estou conferindo aqui exatamente. Dividido por x ao quadrado, ok? Mais 1 dx. Então agora o seu novo trabalho é desenvolver essa conta. Vou copiar e levar lá para baixo para a gente finalizar essa conta aqui. Então aqui, ó, vamos vir aqui, né? E vamos desenvolver essa continha aí, ó. Bom, aqui a primeira você tira um meio da integral, fica uma integral meio que imediata, certo, pessoal? Porque aqui você tem, ó, o dx sobre x mais 1, né? Se você perceber, isso aqui é uma integral imediata. Eu chamo isso aqui de u. O du é exatamente dx. Então essa integral é uma coisa do tipo du sobre u, né? Que dá ln de u. Sendo que u é x mais 1. Então é só substituição. Ou seja, esse lado aqui matou. Vou deixar até ele prontinho aqui. Porque a gente só vai aplicar no final isso aqui, ó. O problema agora é isso aqui, ó. Vamos pensar nisso aqui, ó. Primeiro que o ideal aqui é você quebrar em duas integrais, né? Como não vai dar certo o d de u bonitinho em cima, então o procedimento é o quê? Quebrar em duas integrais, né? Aqui é uma propriedadezinha de matemática elementar. Se você tem uma soma dividido por um mesmo c, isso aqui você pode fazer essa conta assim, né? AC mais BC. Então a integral que a gente quebra é o quê? Esse termozinho sobre esse cara, mais esse sobre esse. Então vai quebrar duas integrais assim, ó. Primeiro que esse aqui vai dar menos essa integral aqui, ó. Nessa primeira integral sai 1 meio desse termo aí de x. Vou deixar fora. Lembre aqui também que tem isso aqui. Então fica x sobre x ao quadrado mais 1. Certo? E aqui tem mais, né? O outro termo fica 1 meio de 1 sobre x ao quadrado mais 1 dx. Aqui está cortando. Deixa eu botar aqui, ó. Duas integraizinhas, né? Para não poluir esse espaço aqui, vamos fazer essas duas continhas por fora. Vou chamar isso aqui de 1, essa aqui de 2. Nessa primeira integral, você está resolvendo esse problema aqui, ó. Beleza?
Então, como é que fica o procedimento? O U de U. Aqui é U de U. Chamo o x ao quadrado mais 1 de U. De U, se você perceber, é 2x. Ó. Dx. Sendo que aqui, veja, só tem x dx. Passa o 2 para lá. Ó. Então, 1 meio de U vai dar x dx. Então, como é que fica essa integral? 1 meio sai, né, do du que vai vir para cá. Integral de du sobre u, que é ln de u de novo. Sendo que u você joga agora dentro. Né? O u é x, que para não cortar, botar para cima. X ao quadrado mais 1. Lembre-se que no final eu vou botar a integral de 0 a 1. Certo? Só um rascunho aqui. Ó. No final a gente joga lá. Certo? Então, ó, vamos lá. Resolvemos a primeira, né? E agora eu tenho que resolver essa aqui, ó. Essa aqui é direta, né, pessoal? Se você perceber, ó, é a integral de 1 mais x ao quadrado mais 1, né? Mas aí você lembra que a derivada do arco tangente é quanto? É exatamente isso. Logo, né? A integral disso aqui é o arco tangente. É de tabela, certo, pessoal? Porém, aquele negócio, pessoal, tem como fazer sem decorar a tabela? Normal, você faria aqui por substituição trigonométrica, né? Chamava o x de tangente de θ. Né? Aí você sabe que isso aqui era o quê? X ao quadrado mais 1 é tangente ao quadrado de θ mais 1. Que isso aqui tem uma identidade trigonométrica que isso é o secante ao quadrado de θ. Beleza? E no caso aqui, o dx, né? Se x é isso aqui, o dx é quanto? O dx também, a derivada de tangente é secante ao quadrado de θ de θ. Isso é só caso você não lembre, certo? Mas aqui é a integral direta de tabela. Ou seja, essa integral aqui ficaria o seguinte. Ó. O dx, que é o secante ao quadrado de θ, dividido, né? X ao quadrado mais 1 é quanto? Secante ao quadrado de θ. Então, olha como é bonitinha essa integral. O secante ao quadrado cancela, isso aqui é a integral de dθ. Sendo que a integral de dθ é θ, né? Sendo que você está resolvendo isso por substituição trigonométrica. É bom estar até revisando isso aí. Ó. Então, quem é θ dependendo de x? Né? Bom, se x é tangente de θ, você multiplica pelo arco tangente dos dois lados. Né? Arco tangente de x é igual ao arco tangente do tangente. Mas o arco tangente é a inversa do tangente. Se anula e dá o θ. Então, o θ é exatamente o arco tangente de x. Moral da história, essa integral. Por isso que ela é o arco tangente, certo? Agora, voltando. Arrumar essa bagunça aqui feia, né? Essa integral do meio deu isso aqui, ó. Veja que você está pegando só essa integralzinha. No final, ela ainda está sendo multiplicada por quanto? Por menos 1 meio. Aí você tem agora aqui menos 1 sobre 1 meio vezes 1 meio, 1 quarto. Do ln x ao quadrado mais 1. Tá entendendo? Veja que também está variando aqui, ó, a integral. Mais, né? 1 meio do arco tangente de x, que é essa última integral variando de 0 a 1. Bom, aí teria a conta da aplicação da integral. Pelo tempo aqui eu não vou desenvolver, mas é uma questão extremamente simples. Você joga... Deixa eu ver aqui, arrumar logo isso aqui. Ó. Todo mundo em 1, né? Daria ln de 1 mais 1, que é 2. Vamos aplicar logo... Como é todo mundo de 0 a 1, você pode deixar todas as integrais, né? Uma aplicação só. Então vamos lá, aplica 1 aí. Ó. Terminar logo, porque aí já fica garantido a questão. 1 ao quadrado mais 1 é 2. E aqui daria, né? Arco tangente de 1. Menos todo mundo em 0, né? Aí vamos ver, ó. Quando eu jogo 0 aqui, ó, dá 0 mais 1 é 1. ln de 1 é 0. Então aqui vai dar 0. Mesmo jeito aqui, ó. Jogando 0 aqui, ó. 0 ao quadrado é 0 mais 1. 0 mais 1 é 1. ln de 1 é 0 também. E aqui daria o arco tangente de 0. Sendo que o arco tangente de 0 é 0 também, né? Porque, vamos lá, a galera tem dificuldade nisso aqui. Isso aqui tudo é 0. Agora, por que o arco tangente de 0 também é 0?
Porque lembre-se, quando você quer o arco tangente de alguma coisa, você quer achar um ângulo cuja, né, tá o quê? O tangente desse ângulo dá zero. Mas o tangente de θ é zero quando o seno, né, tangente é seno sobre cosseno. Seno de zero é zero. Então, como o θ vai variar entre 0 e π sobre 2, isso é um detalhe já de integrais de substituição trigonométrica, né? Eu não vou entrar em detalhe. Então, aqui o ângulo teria que ser zero, né? Porque seno de zero é zero. Enfim. Aqui você também poderia mudar, né? Por exemplo, quem seria o arco tangente de 1? Você está se perguntando quem é o ângulo cujo tangente desse cara dá 1. Mas para o tangente dar 1, o ângulo é π sobre 4, né? 45 graus, que daria seno de 45, é raiz de 2 sobre 2, dividido por raiz de 2 sobre 2. Cancela, cancela, dá 1. Então isso aqui é exatamente π sobre 4. Você ainda poderia ajeitar essa resposta. Bom, e no final arrumar toda essa bagunça aqui, né? Espero ficar claro para vocês, mas realmente fazer esses detalhes aqui no tablet fica bem mais complicado, pouco espaço, certo? Bom, pessoal, então, né, para o vídeo não ficar tão longo, em outros momentos a gente vai falar um pouco sobre integrais de substituição trigonométrica e também outros exemplos envolvendo frações parciais, beleza? Então, só voltando aqui para a tela principal, né? Deixa eu tirar isso aqui do termo, né? Se você gostou da aulinha, né? Como eu disse, se inscreva no canal e curta os vídeos, que a gente toda semana vai estar botando vídeo novo lá para vocês. Valeu e abraço. Até mais.